Bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs. Nós estamos aqui para poder meditar no Evangelho desse 12º domingo do tempo comum. Sou o Padre Marcos dos Santos, Marcos Maria dos Santos. A gente vai meditar a palavra do Senhor nesse tempo tão precioso, no 12º domingo do tempo comum. O Senhor esteja convosco, que está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Capítulo 10, versículo 26 a 33. Naquele tempo disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e não há nada de escondido que não seja conhecido. O que eu vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por algumas moedas. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento de vosso Pai, do vosso Pai. Quanto a vós, até o cabelo das vossas cabeças estão contados. Não tenhais medo. Vós valei mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu declararei em favor dele diante do meu Pai, que está nos céus. E aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, esse Evangelho, na verdade, nós podemos dizer que, de certa forma, é a continuação do Evangelho anterior do domingo passado. Estamos no capítulo 10 de São Mateus. E justamente aqui Nosso Senhor, e essa liturgia vem nos falar dessa realidade que faz parte daqueles que seguem a Jesus, porque fez parte da vida de Jesus. E quando a gente vai, então, por exemplo, aqui na primeira leitura, justamente o profeta Jeremias, capítulo 20, 10, 13, nós vamos vendo essa realidade que perpassa toda a história da salvação, que é a perseguição dos justos. Então, aqueles que são de Deus, que são perseguidos. A gente vê bem pela própria Bíblia, a gente já começa isso lá atrás, quando nós temos o pecado de Adão e Eva, e o Senhor, como diz São Luís Bruon de Montfort, que é amor, mas naquele momento pôs uma inimizade, uma hostilidade, uma animosidade entre os filhos da serpente e aqueles que são os filhos da mulher. Quando o Senhor diz, por inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência dela, enquanto tu vai tentar armar laços, armadilhas para o seu calcanhar, ela te esmagará a cabeça. E a gente vai ver justamente também essa contradição, esta oposição daqueles que são do Senhor, daqueles que não são do Senhor, já no Antigo Testamento, por exemplo, já prefigurado isso entre Caim e Abel, quando Caim mata seu irmão Abel, que a Sagrada Escritura chama de justo. Então, o justo que é perseguido. O justo que é perseguido. A gente vê isso depois, quando Moisés também é perseguido pelo faraó. Nós vamos ver isso justamente com o rei Davi, perseguido pelo rei Saul. Os homens de Deus, como por exemplo o profeta Elias, perseguido por Jezabel. Jeremias, perseguido então pelos seus contemporâneos, pelos sacerdotes do templo. Ou seja, todas essas perseguições que já nós vemos no Antigo Testamento apontando para um grande perseguido que é o próprio Jesus. Dado momento nós vamos ler no Evangelho Jesus falando assim como me perseguiram, a vós perseguirão. Assim como o mundo me odiou, a vós odiarão também. Então percebemos, meus irmãos, minhas irmãs, essa realidade que quanto mais eu sou de Deus, mais proporcionalmente também eu serei incômodo para muitas pessoas.
Na verdade, como diz o próprio Paulo lá em Efésios capítulo 5, né, não é contra a carne nem contra o sangue que nós batalhamos, mas contra os espíritos potestades que estão nos ares. Ou seja, traduzindo, quanto mais eu sou de Deus, a gente pode ver isso na vida dos santos, mas a tendência é nós suscitarmos animosidades. Na realidade, não é só porque as pessoas se sentem denunciadas por aquilo que vem a ser a denúncia, a vivência nossa do Evangelho, mas também porque o demônio coloca no coração dessas pessoas que nos circundam, muitas das vezes, uma antipatia, que nem elas sabem explicar o porquê. Olha que coisa interessante. Nem elas sabem explicar o porquê. E muitas das vezes nós temos a seguinte tentação, de pensar que porque eu sou bom, as pessoas serão boas comigo. Porque eu trato bem as pessoas também me tratarão bem. Porque eu sou caridoso, porque eu sou paciente. Contrapartida, as pessoas também terão comigo caridade, também terão paciência comigo, porque eu perdoo. Eu, com efeito, posso correr a tentação de pensar que as pessoas, por sua vez, também me perdoarão caso eu venha falhar com elas. E aí, no transcorrer da minha vida, da minha caminhada, da minha existência, da minha caminhada cristã, eu vou descobrindo que isso não acontece. Não é porque eu sou bom que vão me tratar com bondade. Não é porque eu valorizo as pessoas que, por sua vez, elas me valorizarão. Não é porque eu perdoo que, por sua vez, as pessoas terão a mesma facilidade para me perdoar. Na realidade, o que nós vamos percebendo, meus irmãos e irmãs, é que nem todas as pessoas estão na mesma medida de entrega e de relacionamento com Jesus. Daí que, na verdade, como diz Santa Teresa de Calcutá, quando nós falamos de amor, quando nós falamos de perdão, quando nós falamos de entrega, de caridade e de toda essa abertura que nós podemos dizer do Evangelho, na realidade, tudo vai se resumir sempre entre eu e Ele, entre eu e o Senhor. Porque, repito, nem todas as pessoas estão na mesma medida de relacionamento. E assim como a luz, podemos dizer que ela incomoda as trevas, basta uma pequena luz para quebrantar a hegemonia, a ditadura das trevas, basta um pequeno testemunho, basta uma pequena palavra de amor para poder suscitar a animosidade daqueles que estão imersos nas mais profundas trevas. Jesus vem nos dizer que, mesmo assim, nós somos chamados a confiar nele, por isso que ele fala, não tenhas medo. Essa é a palavra de ordem que mais nós encontramos no Evangelho. E ele vem dizer que aquele que está às claras deve viver às claras. O que foi anunciado ao pé do ouvido e dizer aos telhados, não tenham medo, não tenham medo. Não tenham medo da perseguição. Os cristãos sempre foram perseguidos desde a primeira grande perseguição. Já vemos isso por meio dos judeus, os judeus perseguindo aqueles que acreditavam em Jesus, os judeus que estavam recalcitrantes, que haviam rejeitado Jesus como Messias. Depois, de uma forma maior, a perseguição a partir de Nero, depois os demais imperadores, até atingir a grande perseguição com Diocleciano. Isso aqui já raiaram no século IV. E quando termina a perseguição do Império Romano, começa no Império Persa. Quando termina o Império Persa, nós vamos vendo as perseguições dentro da igreja pelos hereges contra os católicos, e depois o Islã, e depois os vikings, assim. Enfim, a gente vai vendo na história, ao longo da história, mais tarde os iluministas, mais tarde a perseguição com a Revolução Francesa, com as demais revoluções comunistas, como a perseguição do México, como também a Guerra Civil Espanhola, e depois as demais perseguições, até mesmo em clima de Guerra Fria, pós-Segunda Guerra Mundial. Não houve um só momento que os cristãos não foram perseguidos de uma forma sanguinolenta, mas também hoje com o assassinato da reputação. E Jesus está dizendo para nós que mesmo assim nós não devemos ter medo. As perseguições que nós sofremos muitas das vezes nas arenas, nos coliseus das nossas famílias. Porque você vai numa missa todo domingo, porque você tenta
levar uma vida de oração, porque você não leva uma vida de esborda, de orgia, e a outra pessoa se sente incomodada porque você também dá testemunho e denuncia aquilo que é errado. Jesus está dizendo para nós que os nossos cabelos estão todos contados, ou seja, que assim como Deus toma conta dos pássaros, dos pardais, quanto mais Deus toma conta de nós. E aí nós devemos, irmãos e irmãs, lembrar daquele que é o dom do Espírito Santo, que nos dá a capacidade de resistirmos não só às tentações, mas de fazermos frente àqueles que são os inimigos de Deus. E o Padre está falando aqui do dom da fortaleza dada pelo Espírito Santo. Jesus veio nos dizer que nós devemos ter parresia. Parresia significa um destemor, essa coragem, essa valentia, que tem uma origem sobrenatural, a ação da graça nas nossas almas. E veio nos dizer que se nós tivermos vergonha dele, da pessoa dele, da fé católica, tivermos vergonha do Evangelho, se nós recuarmos diante daquilo que é o mundo, a ponto mesmo de negá-lo, a ponto mesmo de nós incorrermos em apostasia, ele se envergonhará de nós. É isso que ele está dizendo. Porém, aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do Pai que está nos céus. Nosso Senhor, nesse Evangelho, ele vem nos falar dessas realidades que vêm tocar a nossa vida. A realidade da perseguição, a realidade da valentia, a realidade do inferno, que é o tema que as pessoas e os pregadores, os sacerdotes, muitas das vezes nós fugimos porque é alguma coisa que fere a susceptibilidade, a sensibilidade do homem contemporâneo. Como a gente fala, né? O povo que está cheio de mimimi. Jesus vem dizer para nós isso. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Ou seja, se eu tenho que elencar e hierarquizar a quem eu tenho que ter medo, que eu venha ter medo de Deus. Que eu venha ter o santo temor de Deus. Eu falei do dom da fortaleza, um dos 7 dons do Espírito Santo, os chamados dons hierárquicos ou infusos. Assim como o primeiro dom é a sabedoria, ou seja, enxergar as coisas com o olhar do Senhor. O último dom, justamente na lista, é o temor de Deus. O temor de Deus não meramente só porque Deus é o Todo-Poderoso e Ele pode me castigar e tem tudo às suas mãos, porque Deus é infinitamente justo e justiça significa punir aquilo que é mal, tratar os iguais como iguais, os desiguais como desiguais, a proporção da sua desigualdade. Justiça que significa premiar o que é bom e castigar o que é mal. E em Deus isso se dá no grau superlativo, no grau infinito. Mas esse temor de Deus que somos convidados a dar um salto, não é meramente a questão de pecado e punição, mas o temor de desagradar aquele que me ama. Aquele que diz Santa Teresa d'Ávila, tão belamente Santa Teresa d'Ávila, a Teresona espanhola, né? Saber que estou debaixo de um olhar que me ama. Desagradar ao Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, se nós somos perseguidos, nós estamos no bom caminho. É muito triste quando nós vemos pregadores do Evangelho, muito triste quando vemos padres, prelados, que recebem aplausos de todo mundo. É muito triste quando vemos os inimigos de Cristo nos aplaudirem. Porém, quando nós temos o mesmo destino do Senhor, quando em vez de aplausos nós recebemos cusparadas, vaias, recebemos aquilo que Ele recebeu, é sinal de que nós estamos no bom caminho. Aqui está o termômetro. Se nós estamos no bom caminho. O termômetro é sempre a cruz. A cruz é o termômetro daqueles que seguem o Senhor. Que a Virgem Maria, Mãe de Deus, venha interceder por nós. Este Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo,
e sobre vós permaneça para sempre. Amém.